Hoje tem algo de especial que eu vou fazer com vocês que estão conosco já há meses aqui, lendo a Bíblia conosco nas quartas-feiras, meditando, como disse o Joselito na oração, na palavra do Senhor, e também aqueles irmãos que não podem estar presencialmente aqui ao vivo, no online, mas assistem as gravações lá no YouTube, né? Então vamos fazer uma recapitulação. Nós começamos a ler a Bíblia desde a criação, de Gênesis 1, né? Criação, Deus criando o mundo, as coisas que estão no mundo e o ser humano. Nós vimos que Deus deu mandamento para Adão e Eva, formou um resumo bem simples para relembrarmos, né? Esse nosso caminhar com Deus, com a Bíblia, com a velha aliança. E, infelizmente, a mulher e o homem pecaram, se afastaram, né? Não obedeceram a Deus e Deus o expulsou do paraíso. O paraíso é um lugar santo. O reino dos céus é um lugar santo. Deus é santo. Como estava em pecado, Deus expulsou do paraíso. Nós vimos depois ali o primeiro homicídio na terra, né? Caim matando Abel. Depois, com o passar da leitura, nós vimos os filhos de Deus, aqueles que invocavam a Deus, buscavam a Deus, achando as filhas dos homens, aquelas que não buscavam a Deus, belas, e começaram a ter união, né? E a perversidade aumentou e Deus ficou desgostoso e mandou o dilúvio. Mas encontrou Noé, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, e salvou Noé, sua esposa e seus 3 filhos e 3 noras, né? Sem Cã e Jafé. Após o dilúvio, Deus pediu para essas famílias povoarem a terra. Nós temos os jafenitas, os semitas e os camitas, né? Vimos mais adiante lá, em certo momento, o povo não querendo se espalhar e querendo construir uma torre para alcançar os céus. Veio Deus, também não gostou, veio e confundiu os homens, e os homens confundiu com várias línguas. Até então era só uma língua. Então confundiu os homens e os homens tiveram que se espalhar de acordo com as línguas, né? Nós vimos mais adiante Deus escolher Abraão, mandar ele sair do meio de seus parentes, idólatras, né? Para formar uma nação dele, através de Abraão, prometendo a Abraão uma grande nação, e da nação dele viria um descendente que abençoaria toda a terra, todas as nações, as demais nações. Estava já profetizando Jesus Cristo, né? E Abraão, com a esposa Sara, era estéril, não tinha filho, erradamente imaginavam que a promessa era só para Abraão, e Abraão teve um filho com a escrava dele, né? Ismael. E Deus falou que a promessa era da livre, não da escrava, né? Que a promessa do filho viria da livre, não da escrava. Teve Ismael, Deus abençoou Ismael, partiu longe de Abraão, teve 12 filhos, 12 nações, nós vimos isso na Bíblia, mas a promessa era Isaac. Abraão morreu, não viu essa promessa ser cumprida, mas nos céus ele recebeu as heranças, né? E Isaac, a promessa de Abraão se estendeu a Isaac. Isaac casou com Rebeca, teve 2 filhos, né? O mais velho Esaú, o mais novo Jacó. E na era patriarcal, o mais velho primogênito que herdava as bênçãos, e o Esaú abriu mão, né, por um prato de comida dessa bênção, né? Menosprezou a bênção. Deus também não se gostou disso, está lá em Gálatas, né? Meu Deus não gostou. Gálatas ou Hebreu, não tem, não lembro agora. Deus não gostou e Esaú perdeu a bênção da promessa. E Jacó, sim, enganou também o pai dele com a ajuda da mãe Rebeca e recebeu a promessa de Abraão. Teve que sair de perto de Esaú para não ser morto, né? A mãe mandou sair para ir para a parentela dela lá, Labão. Lá encontrou a esposa dele, Raquel, né? A esposa de Jacó. Jacó teve um contato com Deus, uma briga com Deus, e teve uma aliança. Deus fez uma aliança com Jacó, aliança que veio de Abraão, de Isaac, passou para Jacó. Deus trocou o nome dele de Jacó, aquele que enganava, para Israel, da onde é o povo de Israel, né? Israel, o povo de Deus. Israel também casou, queria apaixonado por Raquel, mas o Labão, o cunhado, o enganou, deu Lia, depois casou com Raquel, teve filhos com Raquel, com Lia, com a escrava da Raquel, que era Bila, com a escrava da Lia, que era Zilpa.
12 filhos, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos do pai Jacó, né? É o povo de Deus que vem se formando desde Abraão. Tudo isso nós vimos com paciência nas quartas-feiras, nas leituras, estudando, e nós vimos que dos 12 filhos tinha o José, um primogênito de Raquel, um filho que não era muito amado pelos irmãos, até tinha inveja dele, e o José tinha sonhos estranhos, né? Ninguém entendia, nem ele entendia, onde ele via que o pai e os irmãos estariam o venerando, né? O venerando, como se ele fosse estivesse acima deles. Não entendia o sonho. Nós vimos o sofrimento de José, vendido pelos irmãos, preso inocentemente, e em momento algum, José, nós aprendemos com José, ele, nas provações, ele sempre com sabedoria, perseverando, como diz a carta de Tiago, nunca desdenhou, virou as costas para o Senhor, sempre confiando no Senhor. E nós vimos que, através de José, Deus salvou o seu povo da fome, né? O povo Jacó e seus filhos e suas famílias, porque José foi o segundo homem do Egito e levou todo o seu povo lá para o Egito, né? Seu pai, seus irmãos e famílias. E o povo do Jacó, né? Israel, foi bem recebido pelo faraó, tudo do bom e do melhor. Mas com o passar dos tempos, né? Morreram faraó, morreram a geração de Jacó, seus filhos, vieram novas gerações, 4 gerações escravos do Egito, e surgiu um faraó que não conhecia a história de José, como diz a Bíblia, né? E o povo escravo, povo de Deus, que começou com Abraão, sofrendo, e Deus viu todo esse sofrimento, né? Todos os planos de Deus nós aprendemos com a Bíblia na leitura, né? Deus viu o seu povo sofrendo, mas quem é filho de Deus, como diz Romanos 8:28, Deus sempre vai agir para o bem. Nós não sabemos qual é a ação, mas é sempre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Deus agiu e levantou um Salvador, né? Um intermediador entre o povo e Deus, que era Moisés, aquele que conduziria, tiraria o povo de Deus da escravidão. Nós vimos lá as 10 pragas, a ação de Deus, Deus provando para o faraó e para os magos lá que os deuses deles não são deuses, que na verdade só existe um Deus, né? O Criador de tudo, que é o Deus Yahvé. Foram 10 pragas brilhantes que Deus provou que ele era o Deus, provou também para o povo de Israel ter fé no Senhor, né? E finalizou essa prova, essa demonstração de superioridade, de poder, diante do Mar Vermelho, onde o povo achava que estava perdido. Deus abre o mar para o seu povo passar. Como diz lá o Paulo, a carta aos Coríntios, né? O povo ali foi batizado, né? Batizado pela nuvem e pelo mar, a travessia do mar. Então o povo de Israel saiu livre e as águas se fecharam e todo o Egito, Faraó e seus guardas, guarnição, todos morreram. E na Bíblia fala que Deus fica essa passagem, essa situação toda ficaria registrada na história e ficou. Nós estamos no ano 2026 contando essa história, o poder de Deus para salvar o seu povo da escravidão do Egito. O povo sai, nós estamos já em Êxodo, né? O povo sai do Egito e mesmo assim, vendo o poder de Deus na sua vida, murmurando, Deus leva eles para o deserto, como diz a carta aos Deuteronômios, nós vamos ler futuramente, para provar a fé deles. Assim como também Jesus, quando se batizou, recebeu o Espírito Santo, desceu nele, foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Satanás e provou e venceu a perseverança que é o Filho de Deus, e o povo lá também foi provado por 40 anos. E nós vimos murmurações e Deus sempre intervindo, né? Deu água lá, água salgada purificou a água, deu maná, deu cordonizes, deu água de rocha, e chegaram ao Monte Sinai, e Moisés sobe ao monte, conversa com Deus, e Deus tem uma conversa com Moisés. Olha, desce lá e conversa com esse povo que eu tirei do Egito, lá, eles viram as maravilhas que fiz, meus poderes. Pergunta para eles se eles querem ser meu povo, nação santa, reino de sacerdotes. Se eles querem ser, pergunte a eles e volte aqui, né? Mas tem que obedecer meus mandamentos. Aí Moisés desceu, conversou, voltou, olha, o povo quer ser seu povo, sim.
seu povo exclusivo, nação santa, o reino de sacerdotes. Então tá. Então eu vou passar agora meus mandamentos para vocês e vamos entrar hoje. Êxodo capítulo 20, os mandamentos de Deus. Então vamos ler lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então isso tem que ficar na mente do povo de Israel, né? Não terás outros deuses além de mim. Primeiro mandamento. Então, esse mandamento, ele exige uma exclusividade na adoração a Deus, rejeitando ídolos e falsas divindades, que já existia lá na época e existe também nos dias de hoje. Próximo mandamento, versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, aqui fala, né, ele proíbe a representação física de Deus para adoração, evitando a redução do Criador a objetos criados. Então, não podemos criar Deus. Né? Versículo 5: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, a imagem física, outros deuses. Porque eu, o Senhor, o Yahvé, né, o teu Deus, sou zeloso e que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, aqui ele pede para não fazer essa imagem, né? Versículo 7: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, esse mandamento ele ensina o respeito e reverência. O nome de Deus não deve ser usado para mentiras, feitiçarias, manipulações e falsos juramentos. E até brincadeiras. Temos muitas piadas no mundo aí que usam Cristo e até Deus, né? Versículo 8: lembra-te do dia de sábado, não, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos, né? Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Então, de domingo a sexta e sábado descansado. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em suas cidades. Pois os 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Nessa passagem, nós vemos aqui, estabelece um dia de descanso semanal, dedicado a Deus e à família, em memória da criação e da libertação. Nós vimos, né, no Novo Testamento, Jesus falando que ele era o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem descansar. Deus é sábio. Não adianta que ele trabalhar todos os dias, se matar, tem que ter o descanso. O corpo precisa, né? Então, o sábado foi feito para o homem, para Deus, né? E Jesus falou isso na Nova Aliança. No versículo depois 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, vida com paz, né, com tranquilidade, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nesse versículo aqui, honrar teu pai e tua mãe, ele exige respeito e cuidado pelos pais. Isso é muito importante, nós temos que aprender filhos, né? Exige respeito e cuidado pelos pais, sendo a única instrução acompanhada de uma promessa de vida longa e próspera. Versículo 13: não matarás, vida humana, né? Não tirar a vida humana. Não matarás protege a vida humana, que é sagrada e criada à imagem de Deus. O primeiro homicídio nós vimos foi Caim matou Abel, foi terrível, né? Deus não compactua com isso. Inclusive, existia adoração a deuses onde sacrificavam os seus filhos no mundo. Deus abomina isso. Tanto que, quando ele fez aquela aliança, nós vimos isso, que consagrasse os primogênitos a ele, você se lembra bem, os animais poderiam abater, mas o humano não. Aí, no lugar de abater o filho humano, não. Sacrificavam um animal em substituição ao filho humano. Deus preserva a vida.
Então, os primogênitos eram de Deus, mas não eram para ser sacrificados, e sim substituídos na hora da consagração. Versículo 14: não adulterarás. Preserva a santidade do casamento, a fidelidade e a estrutura familiar. Isso já se perdeu no mundo aí fora, né? Mas para Deus, desde a criação, é sagrado o casamento. Não furtarás. Assegura o direito à propriedade privada e condena qualquer forma de roubo ou exploração do próximo. Versículo 17, 16, primeiramente, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Exige honestidade e integridade, proibindo a mentira e a difamação que prejudicam a reputação alheia. Então, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou as servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, não cobiçarás nada do próximo. Então, condena o desejo egoísta e desordenado por aquilo que pertence aos outros, combatendo a raiz do roubo, da inveja e da insatisfação. Nós vimos isso, né, no Novo Testamento, que Jesus resumiu todas essas leis aqui, os 10 mandamentos, né, em 2 mandamentos fundamentais, né? Nós vimos aqui que do mandamento 1 ao 4 é uma relação com Deus, do mandamento 5 ao 10 é uma relação com o próximo. Então, Deus e o próximo. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está automaticamente obedecendo a todos os mandamentos que Deus já botou aqui. E uma explicação sobre aquele versículo 5 e 6, que alguém pode perguntar depois nos comentários, eu vou registrar aqui. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aqui nós temos aqui, então, a explicação, Deus alerta sobre as consequências da idolatria, mas destaca o seu amor e misericórdia são inesgotáveis. O texto aborda 2 princípios fundamentais: a consequência intergeracional, entre gerações, né, do pecado, e a fidelidade da graça divina. Que castiga, quando ele fala que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração, esse trecho costuma gerar dúvidas, né? Mas não significa que Deus pune uma criança pelos erros dos antepassados, não. Trata-se de uma lei natural de consequência do pecado. Nós aprendemos isso. Todo pecado, quem peca, aquela pessoa é punida, mas o pecado gera consequências. Muitas vezes, um filho fora de casamento, o filho sofre, vai criado fora, longe dos pais ou da mãe, vai ter filho. Então, há consequências do pecado, mas não que Deus castigue, é consequência do pecado. O impacto social, né? Trata de maneira natural da consequência do pecado. O impacto social disso são os vícios, né? Os vícios de uma pessoa podem trazer consequências numa gestação, abusos, idolatria, rebeldia, cria um ambiente destrutivo. Então, o pecado cria consequências, né? Quando os pais pecam, eles quebram estruturas familiares e causam traumas cujos reflexos, pobreza, dor, comportamento aprendido, né, afetam naturalmente filhos, netos e bisnetos. Isso nós pararmos para pensar nas nossas famílias, a gente vê que muitas coisas acontecem de consequências dos pecados, realmente. Não que eles estão sendo castigados pelos pecados dos pais, mas são as consequências do pecado. Então, a responsabilidade pessoal, a Bíblia esclarece, como detalhado no livro de Ezequiel 18:20, também Deuteronômio 24:16, que cada indivíduo é julgado pelos seus próprios atos. E um filho não carrega a culpa eterna pelo pecado do pai, mas sim pode sofrer consequências do pecado do pai. Então, lendo novamente aqui, né? Versículo 18 do capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões, então, quando estava falando aqueles trovões todo lá, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Todos tremeram assustados.
e ficaram à distância, e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco. Não quiseram que Deus falasse com o povo, né, com eles, né? Olha, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los. Então, Deus prova. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Quando a gente vê uma pessoa se afastar do caminho, né, irmãos? A gente para e pensa, quem conhece o coração dessa pessoa é Deus, né? Mas a gente, pô, mas e cadê o temor a Deus, né? Não tem temor a perder a eternidade, a salvação? Então não tinha temor, né? Então aqui, ó, Deus vem provar para que vocês fiquem, né, com temor a Deus e os livre de pecar, de se afastar do caminho. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Aí Deus começa aqui a dar agora as leis, né? As leis sobre o altar. No versículo aqui do 18 a 21, deixa eu fazer um pequeno comentário sobre isso aqui, né? Do Tevor aqui. O povo aterrorizado pela grandiosa manifestação da santidade de Deus, até o nosso irmão de Campo Grande, que me fugiu o nome aqui, falou sobre isso, né? Deus provocava isso para mostrar a santidade dele. Deus é santo e abomina o pecado e a falta de santidade de seus filhos, né? Então, Deus, com trovões, fogo, fumaça, para o povo saber. Durante a entrega dos 10 mandamentos, ele fez isso. Então, o povo recua e pede a Moisés que seja o mediador. Moisés os tranquiliza, revelando que a experiência visava gerar um temor reverente para evitar o pecado. Nós temos que ter esse temor a Deus. Esse temor a Deus é que vai nos evitar de pecar. Então, os pontos principais dessa passagem que nós lemos aqui, o impacto da santidade. Diante dos relâmpagos, do som da trombeta e do monte fumegante, a reação natural dos israelitas foi de medo e recuo. Eles perceberam uma distância intransponível entre a natureza pecadora humana deles, né, e a pureza absoluta de Deus. A necessidade de um mediador. O povo implorou a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Isso destaca a necessidade de um intermediador, né? Intermediário, apontando profeticamente para Jesus Cristo, o mediador definitivo entre a humanidade e Deus. Nós sabemos, né, que Jesus é o nosso mediador, é o único que nos leva a Deus. Tanto que Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O verdadeiro temor do Senhor. Moisés diz ao povo. Então Moisés mostra o verdadeiro temor ao Senhor. Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Esse temor não é um pavor que paralisa e afasta. Não pode ser isso, mas sim uma reverência profunda, respeito e submissão, que afastam o ser humano do pecado. Então, o que vai nos afastar do pecado, irmãos, realmente é o verdadeiro temor a Deus, a reverência ao nosso Criador. A proximidade e a intimidade. Enquanto o povo permaneceu à distância, Moisés, porém, chegou-se à escuridão onde Deus estava. Moisés se aproximou de Deus. Isso demonstra que Deus convida os seus servos a se aproximarem dele com reverência para receberem suas instruções. Deus nos convida hoje, no século XXI, né, ano 2026, e desde então para frente, a nos aproximarmos de Deus através de Cristo e das Escrituras Sagradas. Deus quer essa aproximação, mas ela deve ser com reverência, com temor a Ele. Então, esse texto que nós lemos aqui, ele marca uma transição. O encerramento do preâmbulo dos 10 mandamentos é a preparação para o recebimento das leis civis e sociais. Eu não vou ler aqui do versículo 22 e diante, e o capítulo diante, que começa agora as leis sociais e civis. Então, Deus está preparando o povo dele, já tem povo, e agora vai dar as leis para o povo obedecer. Porque se lembram bem e segue desde Adão até a volta de Cristo. Deus, a aliança de Deus, o que ele quer? A obediência aos seus mandamentos. E hoje estamos no século XXI, 2026, e Deus quer de nós a obediência aos mandamentos contidos no Novo Testamento desde a vinda de Cristo. Então, nós vamos parar por aqui e na próxima quarta-feira nós damos sequência a essas leis sociais e civis para a gente compreender a construção de Deus, né, da sua nação. Até para depois ele vai dar teclas, né,
e o povo vai ser diferenciado das demais nações por demonstrar obediência. E nós vamos ver, né, tem uma passagem que marca bastante, que o objetivo de Deus é que as demais nações conheçam a Deus através da obediência do povo de Israel. Deus quer hoje que os não cristãos batizados conheçam a Deus através da obediência dos cristãos. Então, esse é o nosso papel hoje: obediência e temor ao Senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos parar aqui a gravação.